E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Então, a pedido do pastor Miguel, estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa casa ser uma casa de oração e cara, primeiro quero dizer para vocês que é um prazer assim, estar com vocês aqui, muita saudade de vocês e gostaria de estar aí ministrando, porque na real, né, cara, é bem diferente a gente estar ministrando para uma câmera assim do que estar ministrando com pessoas, né? Eu prefiro muito mais as pessoas. Mas então eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre a nossa casa, ela se tornar uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa, desculpe, que produz incenso aos céus. Amém? Então vamos orar em primeiro lugar. Feche teus olhos onde você estiver agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de, mesmo por vídeo, estar compartilhando essa palavra. Que a tua presença seja manifesta no nome de Jesus. E que possamos, através dessa palavra, não nos trazer só conhecimento, Senhor, mas que venha nos encher do teu Espírito. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu esteja aqui conosco e que o Espírito de revelação e sabedoria venha estar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, então, primeiro de tudo, né, cara, para a gente ter uma casa de oração, um lar, né, que o nosso lar se transforme em uma casa de oração, cara, primeiro é preciso ter um sacerdócio. Né? Não existe como a gente conseguir que a nossa casa se transforme em uma casa de oração se a nossa casa ela não for uma casa sacerdotal. Não tem como. E não, sabe, tipo, a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode profetizar, a gente pode até curar pessoas, mas na realidade o que importa, cara, é que primeiro de tudo que a tua casa seja uma casa de sacerdotes, né? Como Deus quer que seja. Que todo lar seja uma casa sacerdotal. E como a gente transforma a nossa casa numa casa sacerdotal? Né? O que é um sacerdote? Né? Qual é a função sacerdotal? Né? Tô com bastante tosse por causa do caminhão, muita poeira. Carregando muito, na hora de carregar faz muita poeira ali, então me dá um rinitão e eu fico com bastante tosse durante o dia inteiro. E agora que eu estou gravando, tá dose. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui com vocês. Bom, na realidade, Deus ele é um cara que ele não dá sugestões a nós, né? Deus ele nos dá mandamentos e nós, como servos de Deus, nós temos que obedecer, né? E esse é um problema nosso, já começando por aí. Para mim e para você, é muito mais fácil aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas do que como Jesus, o Senhor das nossas vidas, né? Quando a gente faz aquele apelo na igreja sobre salvação, né, eu e você, não sei como foi quando você fez o apelo, o meu foi na igreja, o meu foi no retiro de carnaval, e o pastor veio orar comigo e fez a confissão de fé.
E ele pergunta, cara, tu quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? E eu, cara, quero, então repete comigo. E a gente repetiu aquela oração, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Só que na realidade a gente aceita muito Jesus como nosso Salvador, né? Aquele cara que morreu por nós na cruz e que nos livrou de todos os pecados e nos salvou do abismo, né? Nos salvou da morte eterna. Mas na realidade, Jesus também ele é o nosso Senhor, assim como nós fizemos a nossa confissão de fé. E o que é ser um Senhor? Né? O Senhor é que ele é dono, ele manda. Né? E na realidade, quem manda, o Senhor que manda, desculpe, o Senhor que manda os seus servos obedecem. Porque na realidade, todo servo ele não tem vontade própria. Todo servo ele obedece à vontade do seu Senhor. Será, fazendo uma autorreflexão minha e tua, sabe? Será que verdadeiramente Deus é o nosso Senhor? Será que tudo que Ele diz para eu e você fazermos, será que a gente faz? Será que verdadeiramente Ele é Senhor da nossa vida? Será que nós obedecemos a Deus em tudo? Porque tem até uma canção bem antiga que é até de criança, cara, sobre que obedecer é forma de amor. Então, na realidade, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo a Ele, eu te amo. E a obediência ela não é uma palavra lançada ao ar, como eu e você, às vezes fazemos isso na hora do louvor e da adoração, né? Estamos lá e dizemos para Deus, cara, eu te amo, te amo, te amo, né? Mas na realidade, quando você ama a Deus, você obedece. E quando você obedece, você está amando. Tipo, Deus ele recebe o teu amor, o meu amor, quando eu e você obedecemos. Né? E aí ele pode dizer, bendito tu és, servo bom e fiel. Né? Eu acho que a gente tem muito problema, principalmente a igreja brasileira, nós temos muito problema com o obedecer. Né? Obedecer. Será que nós obedecemos a Deus de fato? Isso é uma parte do sacerdócio. Né? Ser sacerdote é ser totalmente obediente. Sabe? Não tem como teu filho te obedecer se você não obedece a alguém. Ou, nesse caso, não tem como o teu filho te obedecer se você não obedece a Deus. Né? Aí a gente está gerando uma cultura de desobediência. Né? Na realidade, a palavra de Deus diz que o filho ele só faz o que vê o pai fazer. Né? Na realidade, o pai ele é a figura do sacerdote do lar. Né? Então você, pai, que está me ouvindo agora, sabe? O quanto você é sacerdote dentro da sua casa. Porque é muito fácil a gente querer pegar um instrumento, tocar o instrumento, cantar adoração a Deus no nosso lar e dizer, uau, cara, minha casa ela é uma casa de oração, minha casa ela é uma casa onde flui, né? Meus filhos tocam e tal. Cara, na realidade, brother, o que sobe não é a canção. O que sobe é o teu coração. Como está o teu coração? Sabe? Você tem sido sacerdote para tua esposa? Você tem sido sacerdote para os teus filhos, cara? Isso é muito importante. O que é ser um sacerdote? Primeiro, ministrar a Deus. Ponto. E não existe como. Você ministrando a Deus. Segundo, você ministrando a igreja. Ou servindo a igreja. Qual igreja? É essa igreja que você congrega todo domingo, quinta-feira. E terceiro, servindo ao mundo. Qual o serviço que nós temos prestado? Pode ser assistência social, pode ser sobre moradores de rua, né? Não sei. Né?
Ser sacerdote é ministrar a Deus, ministrar a igreja e ministrar ao mundo. Porém, o primeiro sacerdócio que você deve exercer é a tua casa. Você deve ensinar a tua família a primeiro ministrar a Deus. Segundo, servir na igreja. E terceiro, servir ao mundo. Isso é sacerdócio. Leia lá, Hebreus capítulo 5, capítulo 6. Está bem descrito sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Né? Então, na realidade, deixa eu ver aqui que eu queria pontuar alguma coisa bem importante aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, desde os primórdios, cara, desde a criação do mundo, cara, o plano de Deus para o ser humano é ser um sacerdote. Não existe. Ele fez Adão como filho, né? Se você ler ali Lucas 3, cara, em toda a genealogia, né? Você vai ver que ela é decrescente, né? Ela vem de Jesus e diz assim, e termina, Adão, filho de Deus. Então, na realidade, nós evangélicos, nós temos uma mania de dizer que Adão não era filho, que Adão era uma criatura. Mas em Lucas 3 acaba essa parada, porque Lucas ele chama Adão de filho. Lucas diz que Adão, filho de Deus. Nós aqui inventamos essa parada que Adão não era filho, que era criatura, né? Não existe isso. Adão era filho de Deus e errou. Assim como se tivesse, em vez de Deus tivesse feito o primeiro Adão, tivesse feito o Pablo ia errar. Talvez se Deus não tivesse feito Adão, tivesse feito você, talvez não seria Adão que tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez teria sido você, né? Alguém ia pecar. Ué, como assim, pastor? Ué, porque Deus tinha um plano de redenção. Ele sabia que o homem ia pecar e que o seu filho ia redimir todo o ser humano. Deus tinha um plano. Claro que Deus não queria, Deus não esperava, mas ele sabia. Meio louco isso, né? Ele não quer, mas ele sabe. Tipo, Deus não quer que você peque, mas ele sabe todos os pecados que você vai cometer daqui até o dia da sua morte ou a vinda do reino. É estranho isso, né? Para nós que temos uma mente muito pequena perante a mente de Deus. Como diz lá em Jó, né? Quem conhece a mente de Deus? Isso é quase inexplicável, né? Mas então, muito legal, eu vejo as pessoas falando sobre Adão, que quando chegarem no céu, eles vão querer ter um tete-a-tete com Adão. Pô, Adão, tu detonasse com a gente, tu instituiu o pecado na terra e tal, né? Mas se você estivesse na pele de Adão, na pele de Eva, será que a gente não ia errar também? Com certeza. Com certeza eu e você iríamos errar, né? É muito louco isso. Só que o problema, acho que o maior problema aqui é a maneira do erro, né? Como Adão ele e Eva quiseram pecar. Por quê? Porque na realidade existiam duas árvores no jardim do Éden. Existia a árvore da vida e existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na realidade, Deus ele nunca disse, se você ler capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, Deus nunca disse, não coma da árvore da vida. Não. O homem ele tinha livre acesso à árvore da vida. A única árvore que ele disse,
não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a única árvore que o homem quis comer. Porque na realidade, nós somos assim também. Nós sempre gostamos de atalhos, né? Mas, quero te dizer uma coisa, sacerdote não tem atalho. Sacerdote, ele só tem um caminho. Átrio, santo lugar e santo dos santos. Não existe atalho. Porém, Adão e Eva, eles quiseram conhecer o bem e o mal sem ter vida com Deus. E às vezes eu e você somos assim também, né? A gente quer conhecer todas as coisas, gosta de uma palavra bem elaborada, gosta de ver um mestre pregando, gosta de ver alguém que saiba muito da palavra, né? E que traga uma revelação das coisas de Deus, pá, né? Ou ver muita gente na internet, né? Hoje nós temos exímios pregadores de internet, e não estou questionando, acho legal, tem que ter mesmo, né? Mas porém, cara, a gente gosta desse conhecimento todo, conhecer e tal, só que na realidade a gente não trabalha a vida com Deus. E na realidade, o sacerdote, ele trabalha a vida com Deus. Na realidade, Adão e Eva deveriam ter comido da árvore da vida, para depois, ao decorrer das coisas, eles conhecerem, através da vida de Deus, conhecerem o bem e o mal. Mas não, eles quiseram conhecer o bem e o mal sem ter vida com Deus. Gente, o sacerdócio nada mais é do que eu e você termos vida com Deus. Isso é muito importante. É muito importante o teu filho olhar para você e ver você orando. Mas não tipo, eu vou orar agora porque o meu filho tem que ver orando. Não, tipo, uma coisa simples, uma coisa assim, sei lá, cara, eu não sei nem como explicar isso de boa assim. Mas na realidade, o teu filho ele tem que olhar em você. Cara, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse magrão. Tipo, o teu filho ele tem que ver em ti um sentimento, tem que haver nele um sentimento que é, cara, não existem homens de Deus mais do que o meu pai. Se alguém estranho chega pro teu filho e pergunta, cara, diz aí um nome de um grande homem de Deus, teu filho vai dizer, meu pai, cara, meu pai é homem de Deus. E quem você gosta de ver pregar? Bah, cara, eu gosto de ver pregar o meu pai. E quem você gosta de ver ministrar louvor? Sei lá se você ministra louvor, se você segura essa, meu pai. Entende? Você é o sacerdote. A primeira coisa que nós temos que organizar a nossa casa para tornar a nossa casa uma casa de oração e adoração é estabelecer o sacerdócio. Mas entenda, cara, isso não é por obrigação, sabe? O teu filho não tem que te achar isso. Não, ele não tem. Não é por imposição, não é por pressão, é porque na realidade, quanto mais você diminui, mais ele cresce dentro de você. Sabe? A única coisa que Jesus falou para eu e você aprendermos com ele foi: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Sabe? E nessa época, a gente vê muitos pais, porque, cara, tá muito difícil manter filho dentro da igreja. Sabe? Jovem, você que está me escutando, é muito difícil mantê-los dentro da igreja. Porque há muitas, mesmo com a pandemia, há muitas opções. Muitas opções. É muito mais divertido ver Netflix, jogar Play. É muito mais divertido gastar tempo com outras coisas do que gastar tempo até meio. Mas ter um tempo com Deus
qualidade, sabe? E nunca, sacerdote, nunca vai ser por imposição. Se você tem que dizer pro teu filho, eu sou teu pai, cara, de boa, desculpa, você não é mais. Você é o pai biológico, mas você não está exercendo a autoridade de pai sobre a vida dele, sabe? Se você tem que lembrar a tua esposa que você, cala a boca, eu sou teu marido, desculpe, cara. Você perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Se você tem que dizer que você é, desculpa, você já não é. E forte coisa e dura coisa é te falar isso, entendeu? Toda vez. E não pense que eu estou falando isso, que eu já não usei desse subterfúgio aqui dentro de casa. Claro que já. Já usei. Já errei bastante para estar falando sobre isso com vocês. Várias vezes lá atrás, eu cheguei dentro de casa, bati a mão na mesa e disse: vocês têm que me respeitar porque eu sou pai. Cara, você acha que gerou algum fruto? Nenhum. Se você tem que dizer para alguém que você é alguma coisa, desculpa, é que você não é. E dura coisa é isso. Dura coisa é fazer, depois que você faz isso, retornar, entendeu? Lá atrás. E fazer com que as pessoas, tua esposa, teus familiares, teus filhos, acreditem em ti de novo, sabe? E não é por imposição, é por conquista. Você deve conquistar o coração da sua esposa, você deve conquistar o coração dos seus familiares, você deve conquistar o coração dos seus filhos. Como? Sendo manso e humilde de coração, principalmente quebrantado de espírito, como diz em Mateus capítulo 5, verso 3. Pobre de espírito. Amém, meu amado? É muito importante. A primeira coisa para termos uma casa chamada uma casa de oração, um lar de oração, primeiro é estabelecer o sacerdócio. Esse sacerdócio ele não é imposto. Esse sacerdócio é conquistado com respeito, com amor. E sabe, se nós formos ler 1 Coríntios capítulo 3, vamos abrir ali. Vou abrir, abre comigo aí. 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, né? Capítulo 13, que Paulo fala sobre o amor. Na realidade, vamos ler aqui, deixa eu ver. Verso 4, leia comigo aí. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Sabe, eu não sei se você, lendo isso, você não fica constrangido. Eu fico. Isso me constrange por quê? Porque nos ensinaram, desde quando nós nascemos, desde criança, até os dias de hoje, e às vezes até na igreja, né, dependendo do tipo de igreja, que nós nascemos para ser felizes, né? Tipo, o ser humano nasceu para ser feliz. Na realidade,
se a gente trazer a luz da palavra, principalmente a luz de 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, eu não sei se você entende assim, mas eu entendo que eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para fazer outra pessoa feliz. E isso muda completamente todo o panorama da nossa vida. Se não muda, deveria. Só o verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Entende? Então, para nós estabelecermos um sacerdócio dentro de casa, nós temos que entender, primeiro, que eu tenho que fazer com que os meus familiares, a minha casa, seja uma casa feliz. Ou seja, uma casa onde eu, como sacerdote, sou paciente, sou bondoso, não me vanglorio, não sou arrogante, não sou inconveniente, não sou egoísta, não me enfureço facilmente e não guardo ressentimentos. E isso o sacerdote tem que trazer para dentro dele, para exercer o seu sacerdócio sobre sua família. Esse sacerdote tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É este sacerdócio que você deve estabelecer dentro da sua casa. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar um pouco sobre a dinâmica de uma casa de oração, um lar de oração. Deixa eu abrir aqui com você. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Vamos falar um pouco sobre adoração e o que a adoração ela faz. Qual tipo de adoração, né, que depois a gente estabelecer o sacerdócio dentro da nossa casa, como a gente tem que fazer? Primeiro, né, um lar de oração, uma casa que busca Deus e que exala o perfume que sobe as narinas de Deus, ela tem que ser uma casa que lê livros, principalmente a Bíblia, né? Mas é uma coisa que, sabe, se você não gosta de ler, desculpe, você está na religião errada, mesmo. O crente, ele não pode não gostar de ler. Sabe, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu tinha pavor de ler. Eu não gostava de ler. Eu era muito ruim em português quando eu era da escola, era muito ruim em matemática, eu só era bom em ciências biológicas e tal. Gostava muito dessa arte, né? Mas eu tinha pavor de ler, tinha pavor de gastar tempo com leitura. Só que eu aprendi na caminhada com Deus que, poxa, se a nossa fé vem de um livro, cara, como é que eu não vou gostar de ler? E outra, se a nossa fé vem de um livro, eu tenho que ler todo esse livro. E se a nossa fé vem de um livro, eu não basta eu ler todo esse livro. Sim, eu tenho que estudar esse livro. E tenho que olhar
diversas perspectivas. Então, eu não tenho só uma Bíblia do meu celular em casa. Eu não tenho só a Bíblia do iPad. Eu tenho várias versões da Bíblia. Por quê? Porque eu vou ler ela, sabe, de diversas perspectivas. E, sabe, é muito legal isso. Sabe? Eu, particularmente, gosto muito da versão King James, gosto muito da NVI, e agora eu estou lendo a Bíblia na nova versão transformadora, a NVT. E estamos aí. E temos que estudar a Bíblia, porque a Bíblia, né, como fala Ângelo Basso, ela é muito mais profunda do que larga, ou muito mais profunda do que comprida, sabe? Cara, a primeira coisa, sabe, para nós conhecermos a Deus, é conhecer o que Ele escreveu. Ele deixou uma carta de amor para mim e para você. Se você não ler a Bíblia, sabe, se você não gosta de ler, desculpe, vá para o hinduísmo. Vá lá fazer o Hare Krishna, sei lá, entendeu? Se você não gosta de ler, você está na religião errada. Você deve ler a Bíblia. Isso é básico. É básico. A leitura da Bíblia ela é básica. Ela é tipo a essência, é o pontapé inicial da tua vida cristã. E ponto. E desculpe se você não gosta de ler. Sabe, se você, sei lá, tá achando um saco isso que o pastor Miguel tá fazendo da leitura da Bíblia, cara, desculpe, né? Isso tá errado. Você tem que ler a Bíblia. E não basta ler, eu li a Bíblia já toda. Cara, não basta você ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que parar e você tem que esmiuçar. Porque não adianta. Porque tem crente que faz assim. O crente, e não estou questionando você, se você tem em casa ou não, tá? Mas é o crente caixinha de promessa. Né? O crente caixinha de promessa. Ele não tem a Bíblia. Ou ele tem a Bíblia dele, está lá. Está jogada num canto. Quando Deus fala comigo, aí pega a caixinha de promessa e está lá. Cara, primeiro, só tem palavra boa ali. Segundo, só tem palavra fora de contexto. Terceiro, não gosto muito de Silas Malafaia, mas vá lá. Uma coisa que ele fala é verdade. Todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. Quarto, será que Deus fala mesmo através da caixinha de promessa? Cara, claro que pode acontecer. Pode, entendeu? Pode acontecer. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser falar através de uma mula, como Ele já fez, Ele fala. Não tem problema nenhum. Porém, eu e você, como filho de Deus, como sacerdotes, sabe, quando nós vamos tirar uma palavra, assim, fala comigo através da palavra, cara, eu tenho que pelo menos estudar o contexto daquilo que foi liberado. Em que época foi liberado? Em que circunstância? Deus falou, por exemplo, para Jeremias, vai para a Babilônia. Ou daqui a pouco ele diz lá em Apocalipse, foge daí, filho meu. Tipo, tá, mas é para ir ou é para ficar? É para ir embora ou para ficar? Sabe? Qual o contexto? Sabe? A leitura da palavra ela é muito mais profunda do que comprida. Sabe? Eu não sei se acontece isso contigo, mas, cara, eu já li, por exemplo, 500 vezes um texto, né? Tipo, o filho pródigo lá, Lucas 15, se não me engano. Cara, toda vez que eu leio aquele texto, aquilo fica mais profundo. Fica mais, uau! Cara, como que eu não tinha visto isso antes? Por quê? Porque a palavra ela é muito mais profunda do que larga. Então, primeira coisa, gente, para sermos um lar de oração, para transformar a nossa casa num lar de oração, é preciso leitura da palavra. Cara,
Ponto. Leia a Bíblia. Segundo, por que temos que ler? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus através da carta de amor que Ele deu para mim e para você. Segundo, tempo de oração com qualidade. Qualidade. Cara, eu não sei, então bati na coisa aqui, não sei como é que ficou pra tu aí, mas vamos nessa. Eu não sei, quando eu comecei a orar sobre isso, assim, nós fazemos turno de oração aqui em casa, eu entrava pro meu turno, ou pro meu tempo de oração, cara, eu orava por tudo, cara. Eu orava por Marte, orava pelos da Galáxia, orava pelos Avengers, pelos X-Men. Tô brincando, né? Orava por tudo. Aí, olhava no relógio assim, 5 minutos. Véi, 5 minutos. Parecia que eu tinha passado, sei lá, uns 40. Mas só tinha rolado 5 minutos. Por quê? Porque não era uma oração de qualidade. Sabe por quê? Sabe qual é a oração de qualidade? É a oração da palavra. Orar a Bíblia. Isso faz muita diferença. Claro que temos oração intercessória pelos outros. Claro que temos oração para a vida do reino. Óbvio. Claro, mas existe um tipo de oração que é devolver a palavra para Deus. E essa devolução da palavra faz toda a diferença. Vou abrir um texto aleatório aqui, tá bom? Para nós dar um exemplo. Deixa eu ver. Para aí. Vamos pegar um livro fácil, tá? É o livro de Salmos. Ou Salmos, né? Não é livro de Salmos, é os Salmos. Aqui. Deixa eu ver, Salmos 23. Todo mundo conhece Salmo 23, né? Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor, os caminhos da justiça, por amor do seu nome. Orar a palavra não é somente repetir a palavra para Deus. Porém, então eu vou orar isso que eu li com você. Tá bom? Eu digo para Deus assim: ó Senhor, Deus, Tu és o meu Senhor, e eu sou um escravo Teu. Deus, é muito mais fácil Tu ser meu Salvador, mas eu quero que Tu seja o meu Senhor. E além de meu Senhor, Tu és o meu pastor. Tu tens me cuidado, Tu tens guardado minha vida, Tu tens guardado minha família. E obrigado, Deus, porque hoje, depois que todo mundo sair para o serviço, Tu estarás nos conduzindo como um pastor conduz as ovelhas. Deus, nada me faltará, sabe? Nem as lutas me faltarão, nem, sabe, as pedras no caminho, nem meus erros faltarão. Na realidade, nada me falta, nem aquilo que é bom, nem aquilo que é ruim. Deus, em verdes pastos, Tu me faz descansar. Deus, quando eu chego em casa, eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu durmo, porque Tu tens me feito descansar. E me levas a águas tranquilas. Deus, obrigado pelas Tuas águas, porque assim como a corça suspira pelas águas, eu corro para as Tuas águas, porque as Tuas águas são um lugar de descanso, um lugar de paz. Sabe por quê? Porque como corça eu corro para o riacho, porque ali eu consigo disfarçar o meu cheiro e o meu inimigo, ele não chega perto.
É por isso que, como corça, eu corro para as águas. Deus, muito obrigado, porque tu tens restaurado o meu vigor. Muito obrigado, porque tu me ensinas a caminhar num caminho de justiça. E às vezes eu erro, porém eu tomo posse lá em Efésios capítulo 6. E cara, eu vou ficar orando para você aqui, vou ficar te ensinando, cara, porque é muito orar a Bíblia. Sabe? Abra um versículo, leia o versículo e depois ore aquilo. Mas não, nosso está no céu, santificado seja o teu nome, a nós o teu reino. Não, cara. Não. Sabe? Seja profundo. Seja intenso. Bom, como falamos, para transformar o nosso lar num lar de oração e adoração. Primeiro, sacerdócio. Segundo, ler a Bíblia. Terceiro, orar. Sabe o que eu tô rindo? Que eu acho até engraçado falar sobre isso. Porque é óbvio, né? Que é isso. Só que às vezes o óbvio ele tem que ser dito. Sério, cara. Às vezes o óbvio tem que ser dito. Tá beleza? Vamos lá. Oração. Principalmente, orar a Bíblia. Depois oração intercessória, oração para a vinda do reino, pá. Mas orar a Bíblia faz muita diferença. Deixa eu ver aqui. Dentro dessa oração, você deve ter uma oração de amor a Deus, uma oração de de chamar a presença dele. Mas também, dentro do teu período de oração, você tem que deixar Deus falar contigo. Porque a oração, ela não é um monólogo. Não é só você que fala. Fala. Pede para Jesus agora, né? Não, cara. Não. Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Tive uma experiência ano retrasado, início do ano de 2019, cara. Eu tava muito desmotivado, assim, com os jovens. Desmotivado pra caramba, assim. E eu queria largar. E cara, e eu fui orar. Eu orei, falei um monte de coisa pra Deus. Deus, isso e aquilo. Deus, eu não aguento mais, né? Oração depressiva pra caramba. Quando de repente, cara, eu sinto a presença, é como se ele sentasse na minha cama, assim, do meu lado. E eu esperei ele falar. Eu acho que eu devo ter ficado uns 20 minutos em silêncio, só ouvindo a voz dele. Sabe? Deixe Deus falar. Gaste tempo não só em falando para Deus, mas também gaste tempo ouvindo a Deus. É muito importante. Pastor, mas como Deus fala? Cara, geralmente, né, Deus fala muito comigo com a minha voz. Pastor, e como tu sabe que é Deus? Porque eu não falaria o que ele fala. Eu não pensaria o que ele pensa, porque eu não sou bom. Ele é bom. E geralmente eu ouço a minha voz porque o meu espírito ele tem uma voz. E o meu espírito ele tem uma autoligação com o Espírito de Deus. A parte, você sabe que nós somos tricotomistas, né? Nós somos, assim como Deus, nós somos três. Sabia? Nós temos alma, corpo e espírito. E a única parte do nosso corpo que tem livre contato com o Espírito de Deus é o nosso espírito. E o nosso espírito, ele tem a nossa voz. Então, várias vezes você ouve tua voz assim, tipo, pensa alto, né? Cara, muitas vezes Deus fala comigo através da minha voz. Muitas vezes ele me chama de cara,
Chama de, meu, estás errado. Sei lá, daqui a pouco ele te chama de Senhor aí, não sei por que é. Mas, cara, uma das formas de Deus falar comigo, eu ouvir, esperar e deixar Ele falar ao meu espírito. E o meu espírito vem, preenche a minha alma. E então eu entendo que é Ele. Entendo que é a voz dele. Outra forma que Deus fala é através da Bíblia. Sabe? Várias vezes acontece que estou no meu período de oração, paro, espero Deus falar. E Ele não manifesta. Não manifesta a sua voz. Então, eu pego as Escrituras e vou meditar nelas. E então, através daquela meditação, em todo o contexto que eu estudei, eu sei que é Deus que está falando comigo naquela circunstância. Deus fala através da palavra também. Deus fala através da sua voz. Deus fala através da sua palavra. E Deus fala através de homens também. Beleza? Espero que Deus esteja usando essa palavra para falar contigo. Entendeu? Amém, queridos? Então, primeiro, sacerdote. Como fazer um lar de oração e adoração? Primeiro, restaurar o sacerdócio. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, oração. Oração de conhecimento de Deus. Na realidade, às vezes a gente pensa que conhece a Deus muito, né? Mas na realidade a gente conhece só sobre Deus. E há uma diferença muito grande nisso. Eu não sei se quando eu era adolescente, eu gostava do Nirvana, eu gostava de bandas de rock e tal. E eu sabia tudo sobre as bandas, eu sabia o que o Kurt Cobain gostava de comer, qual a roupa que ele gostava de vestir. Eu sabia tudo sobre o cara, né? Talvez algum ídolo aí do Michael Jackson, ou ídolo agora não, né? Mas um antigo idólatra do Michael Jackson. Sabia tudo que o Michael Jackson gostava. Só que na realidade, nem eu nem você, eu com o Kurt Cobain, você com o Michael Jackson, por exemplo, a gente nunca teve um contato com esses caras. A gente nunca falou com eles, a gente nunca apertou a mão, a gente nunca comeu junto, a gente nunca, sabe? Então, na real, às vezes tem pessoas que se relacionam com Deus desse jeito. Conhece tudo sobre Deus, conhece toda a história, conhece, sabe? Tipo, conhece toda a Bíblia, sabe todos os contextos, porém não tem um período com Deus para conhecê-lo. E não existe como conhecer a Deus sem oração, sem estar diante dele, sem gastar tempo, deixar ele falar, sentir o seu coração, sentir a sua vontade, né? Quando não sentir, recorrer à palavra, sabe? Deixar Deus fluir. Deixa Deus fluir. Não tem como, sabe? A gente dizer só que conhece a Deus, se na realidade a gente nunca sentou com Ele para comer um churrasco, né? A gente nunca sentou com Ele para dizer, cara, tô mal, cara, tô assim. E depois que a gente fala isso, espera Ele falar, sabe? Não faz da tua oração um monólogo. Deus, Ele quer falar contigo. E é principalmente nessa maneira que Ele se manifesta, né? Quando nós deixamos Ele falar, quando nós deixamos através da sua voz ou das Escrituras Ele falar com a gente. E é nessa caminhada que eu e você começamos a conhecer a Deus. É assim. Então, primeiro,
nós precisamos restaurar o sacerdócio. Segundo, restaurar a leitura da palavra. Terceiro, fazer com que a nossa oração não seja um monólogo, mas sim a parte da nossa vida em que começamos a conhecer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. Orar é mútuo, é uma via de mão dupla. Oração não é uma via de mão única. Beleza? E a adoração em si, que eu acho que é o menos relevante, porque eu acho que muito mais importante foi sobre isso que a gente comentou, né? Na realidade, na hora que nós vamos ministrar aqui em casa, a gente sempre tenta fazer e captar o ambiente. Quando a gente faz nossa adoração aqui em casa, a gente sempre tem um período de oração. A Tati tem um caderno de oração para petições e intercessão, né? A Nebai tem o caderno dela também. A gente coloca tudo no papel, né? Mas na realidade a gente tenta, toda vez que a gente vai adorar aqui em casa, a gente tenta captar a atmosfera, captar aquilo que Deus quer ouvir, né? Em Ezequiel capítulo 44, verso 15, fala muito sobre isso. Fala que os filhos de Zadok, eles podem entrar na presença, porque eles não se desviaram da presença. Então, eles entram na presença porque eles captam a presença, sabe? Na realidade, não só aqui em casa, mas toda vez que eu vou ministrar louvor, não sei se tu sente assim, mas você que é ministro, né, que está me ouvindo, eu sempre sinto um frio na barriga, assim, como se fosse a primeira vez ou a última, né? E eu acho muito mais fácil pregar, trazer uma palavra, do que ministrar louvor. Mesmo. Porque ministrar louvor é um momento que a atmosfera de Deus ela desce. Ou não. Né? Na realidade, eu não sei muito explicar isso porque é muito complexo, mas resumindo assim, quando nós começamos a adorar a Deus, não sobe canções, não sobe acordes, não sobe se você é afinado, se você é desafinado, se o teu violão, tua guitarra, sei lá, teu instrumento tá ruim. Isso não sobe a Deus. Isso prejudica para a igreja, óbvio. Um instrumento desafinado, uma pessoa desafinada, vai prejudicar o andamento das coisas no culto, né? Óbvio. Né? Por isso a gente tem que fazer as coisas com zelo. Porque zelo também tem a ver com adoração. Trabalho, serviço, servir também é traduzido por adorar em hebraico, que é a palavra avodá, né? Mas entenda assim que eu e você somos como garçons. A palavra de Deus diz em Ezequiel 44, verso 15, sobre isso, que eles entrarão à minha mesa para me servir. Então, quando eu vou ministrar a Deus, quando eu vou adorar a Deus, eu tenho que, como um garçom, perceber aquilo que Deus quer escutar. E muitas vezes, aquilo que Deus quer escutar não é aquilo que eu quero ministrar. Então, o meu cardápio de canções ele tem que ser amplo. Muito amplo. É como se eu e você fôssemos numa galeteria, por exemplo. Se a gente vai numa galeteria, a gente quer comer galeta, né? Aí chegamos lá, a gente pede polenta, pede, batata frita e pede o galeto. Aí o cara chega pra nós e diz, cara, hoje não tem galeto. Mas como? Eu fui na galeteria porque eu quero comer galeto. Não, mas hoje não tem.
Hoje só tem carne de urubu. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e eu vou embora. Eu não quero comer isso. O teu cardápio tá ruim para mim. Eu vim comer aquilo que eu quero, não aquilo que você quer me dar. E várias vezes Deus faz isso. Deus ele chega em lugares onde ele quer manifestar sua presença e ele encontra músicos programáticos, ou programados, melhor dizendo, que vão cantar aquilo que está no script, que está na folhinha. E eu não estou dizendo que não deve ter a folhinha. Sim, deve ter a folhinha. Mas uma folhinha as ganha, grande. Para quê? Para que o teu cardápio seja vasto. Para que quando ele peça alguma coisa, você seja sensível ao capturar isso e ministrar. E é um dos grandes defeitos hoje, sabe? Porque hoje a gente tem uma modinha gospel, né? E acho que nem é mais a modinha gospel. Agora é a modinha worship, né? Porque agora tudo que é worship a gente toca nas igrejas, né? E aí vamos lá, né? Então a gente não dá mais espaço para espontâneo. A gente não, sabe, cara, isso é muito grave assim. Por quê? Por que a gente toca aquelas músicas? Porque tá todo mundo cantando, tá todo mundo tocando. Só que eu quero deixar uma palavra para a igreja de Santo Ângelo e Santa Rosa. Vocês não são todo mundo. Deus tem liberado canções sobre a vida dos ministros da casa de vocês. Cara, não é isso que Deus quer. Deus ele espera pessoas genuínas. E não estou dizendo que eu não toco canções dos outros. Claro que eu toco. Mas sempre eu e você temos que estar abertos à atmosfera que ele quer produzir. Sabe, na igreja onde a gente congrega, na Fogo, é uma igreja de muita ativação profética. E várias vezes é ativada a atmosfera através de tambores, músicas, sei lá, músicas de guerra e tal, né, com tambores e tal. E sabe, nesse último sábado, nós fizemos 24 horas e simplesmente, eu acho que foi o Gabriel que estava ministrando teclado e eu pedi para os meninos não subirem no final. E ele começou a cantar uma canção só com teclado. E ele parou de cantar e ficou só o teclado. E Deus desceu. Não precisou de tambores, não precisou fazer, vamos lá, bate palma, vamos guerrear. Não. Simplesmente a atmosfera tomou conta, porque era aquilo que ele queria ouvir. A pergunta que eu te faço, ministro de louvor: você tem cantado aquilo que você quer cantar, ou você tem cantado aquilo que ele quer ouvir? Pois é, esse é o último passo para uma casa, um lar de oração e adoração. É capturar a atmosfera e ver o que ele quer. Nós fizemos isso aqui em casa, cara. Sério. É o que ele quer, não o que eu quero. Às vezes os meninos saem com umas músicas aqui em casa que eu, meu Deus do céu, só Jesus para aturar vocês. Eu nem... Sério. Mas ele quer. Então ele que escute. Amém? Que eu possa ter contribuído de alguma forma para com vocês. Amo vocês. Beijo no coração. Deus abençoe. Falou?